Eu abri o WhatsApp e quando eu consultei o grupo da minha família, eu encontrei o meu irmão, Jackson Gomes, ele dando bom dia, tá? E conclamando a família, vamos se levantar, vamos trabalhar, começou a semana, que Deus deu um excelente dia, que deu uma excelente semana a todos nós, a toda a família. E ele fechou rapidinho aquela postagem sua, dizendo, vamos se esforçar e vamos animar, vamos nos alegrar. Se alegrem, se esforcem, se alegrem. E ele me fez rapidamente lembrar das palavras que o Senhor nosso Deus disse a Josué. Eu corri logo, abri a Bíblia e me lembrei que no livro de Josué, logo no primeiro capítulo, quando você for ler, são 18 versículos. Mas nos 9 primeiros versículos, por duas vezes aqui, esforça, terceira vez, né? O Senhor nosso Deus diz para Josué, esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem alegria, se alegre, tenha o esforço, faça o seu trabalho, faça a sua parte, mas faça com alegria, faça com ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, Josué, é contigo, por onde quer que andares. Esse é o versículo 9, mas lá no versículo 6, ele esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. No 7, novamente ele esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que está escrita, que eu dei ao meu servo Moisés. É o livro de Josué, o início da Bíblia. Você que é crente, você que é evangélico, deve conhecer bem o livro de Josué. Ele foi o sucessor de Moisés. Na realidade, o que o meu irmão estava querendo dizer aos familiares, a mim e aos outros irmãos e às cunhadas e os cunhados, é que, resumidamente, ele disse assim, tenham coragem. É essa a palavra-chave, coragem. Era o que Deus estava dizendo a Josué, tenha coragem, Josué, tenha coragem. Seja forte, seja corajoso, não se apavore, não se espante, não fique pasmo, nem desanime, nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. Essa foi a palavra de Deus para com, se a gente pode dizer assim, o pequeno Josué, porque era o reconhecimento dele. Então, Moisés era reverendo, Moisés é uma autoridade, Moisés é muito maior do que eu. Eu sou pequeno, mas é você mesmo, é você, Josué. É você que vai conduzir esse povo. Há quem considere, meu querido, meu irmão, que ser corajoso é não ter medo. Mas não estou falando disso. Ser corajoso é a pessoa que não tem medo. Né? Tem muita gente que pensa assim. Ou outros dizem assim, gosta de perigo. Né? Gosta de perigo, de desafiar as alturas, desafiar empinar uma mão, fazer estripulias, como dizia meu velho pai, meu saudoso pai, fazer estripulias. Há quem considere que isso é ser corajoso. Para mim, corajoso
É aquele que mesmo temendo os riscos, ele decide seguir em frente. Eu sei que tem risco, eu sei que é perigoso, mas eu vou em nome de Jesus, eu vou no nome do Senhor, eu vou. Pedro poderia até ter batido o medo, a falta de coragem. Ele já tinha chegado da pescaria, não tinha peixe nenhum. Passamos a noite ralando, jogando essa rede, para um lado, para o outro, tinha acabado de chegar na praia, estava limpando a rede. Aí chega Jesus e diz, volta, vai lá para o mesmo lugar. Talvez ele ficasse até receoso. Eu vou voltar para o mesmo canto? Voltar para o mesmo lugar que não tem peixe? Mas ele decidiu seguir em frente, porque ele foi no nome do Senhor. Ele foi no nome de Jesus. Ele foi segundo a palavra. Eu vou seguir em frente, mesmo sabendo do risco, mesmo sabendo que eu cheguei nesse instante de lá e não tinha peixe, mas eu vou. É coragem. Isso é que eu chamo de coragem. Durante muitos anos, se você for ler o livro de Josué, eu aconselho que faça isso. Durante muitos anos, Josué, ele foi auxiliar de Moisés. Todos nós sabemos. E agora ele tinha de substituir um homem raro. Um homem raro que Deus usou para, em 40 anos, tirar aquele bando de escravos do Egito. Um batalhão de escravos que estavam lá no Egito. E transformar em uma nação organizada e capaz de conquistar o seu próprio território. Josué viu de perto todos os grandes acontecimentos. Ele estava sempre ao lado de Moisés. Estava sempre pronto a ajudar, sempre ali atencioso. Quem é que não gosta de ter uma pessoa, um empregado, uma pessoa que está me servindo e está sempre atenta, sempre ali, sempre disposta, sempre acompanhando, observando? Moisés tinha a alegria da companhia desse pequeno chamado Josué. E Josué conhecia a estatura de Moisés e devia até estar se sentindo assim, pequeno demais. Eu calculo que, não poucas vezes, eu acho que Josué desejou ser líder, de colocar em prática o que ele vinha aprendendo de Moisés. A gente bate dentro do nosso coração, se eu tivesse condição de exercitar e fazer isso, pôr em prática o que eu estou aprendendo, o que eu estou vendo. Mas agora, aquilo era só desejo, talvez, eu conjecturando, era só um desejo de Josué. Mas agora, a história era diferente. A história era diferente. O desafio era para valer. Por quê? Porque Moisés já tinha morrido. O Senhor chegou e disse, olha Josué, o meu servo Moisés morreu. Agora vai ser você. Às vezes a gente faz um arrudeio para dizer quando a pessoa, dormiu no Senhor, fez assim, passou por uma vida melhor. Aí Deus não tem arrudeio nem enfeite nenhum. Deus, quando chegou para Josué, foi limpo, curto e grosso e seco. Ô Josué, meu servo Moisés morreu. Tá bom, morreu. E agora, daqui para frente, Josué, se prepare que é você. Se prepare que é você. Eu acredito que não foi por acaso que esse texto de 18 versículos, e em 9 versículos, você vai encontrar por 2, 3 vezes Deus dizendo a Josué, seja forte, seja corajoso, tenha ânimo, tenha alegria. Afinal, só se um novo líder fosse maluco, deixaria de ficar assustado numa situação dessa com tamanha responsabilidade. Qualquer um de nós se assustaria, qualquer um de nós
ficava com os olhos arregalados, não é verdade? Mas será que nesse versículo que eu li, não existe uma certa incoerência, uma discrepância? Afinal, se Deus diz assim, eu vou estar com você por onde andar, né? O versículo está dizendo, eu estou com você por onde quer que você andar. Aí eu fico me perguntando, para que Josué precisaria ser forte e corajoso? Se Deus está dizendo que ia estar com ele em todo momento, aonde quer que ele andasse. Quem faria tudo? Era Josué ou Deus? Às vezes a gente fica, né, lendo a Bíblia, observando essas coisas e perguntando. Evidentemente, você, meu querido ouvinte, meu irmão, meu amigo, você já deve ter pensado na resposta. Deus estaria com Josué e lhe daria vitória. Mas os pés de Josué e seu povo é que precisavam, preste bem atenção, percorrer a terra, precisavam andar, precisavam e suas mãos empunhar a espada. Deus ia abençoar, mas também você tem que fazer a sua parte. Você tem que andar, tem que ralar, tem que gastar seus passos, gastar seus sapatos, empunhar a espada, mesmo sabendo que Deus vai estar com você. Em outras palavras, fazer a sua parte, fazer o que é devido. Do começo ao fim, a Bíblia está sempre cobrando que a gente faça a nossa parte. Ele chegou para ressuscitar Lázaro, foi. Mas na hora do milagre, tinha uma coisa que ainda tinha que fazer. Retira a pedra. Não era ele tinha poder? Tinha poder até de pegar aquela pedra todinha e transformar em pó, em areia, só com o poder da palavra. Mas até aí, era obrigação deles, das irmãs, dos familiares, dos amigos. Retira a pedra. Quando retirar a pedra, aí é a minha vez. Faça a tua parte, que aí é a minha vez. Faça o que você deve fazer, eu chego. Então, o que Deus estava dizendo aqui é que o povo teria que percorrer a terra, empunhar a espada. Se você for ler todo esse restante aqui do livro de Josué, você vai ver que Deus deu grande vitória. Agora enrolei a língua, grandes vitórias. Mas em cada uma delas foi preciso lutar. Nenhuma vitória foi deitada na rede, em cima da cama agarrado com lençol. Ô Senhor, providencie hoje o meu pão. E você deitado em cima esticado na rede, uma hora dessa ainda agarrado com lençol, agarrado com Morfeu, o Deus do sono. Às vezes desanimado. Às vezes sai, vai lá na Rio Branco, na Avenida Rio Branco. Aí chegou lá, viu 2, 3 lojas de porta fechada, aí volta para casa. Mulher, as coisas, tudo ruim, encontrei tudo fechado. Ora, tinha dezenas de lojas, tinha 3 fechadas, mas aos olhos dele estava tudo fechado. Não tem emprego, não tem o que fazer, não tem. Mas tem que se levantar, tem que se erguer, ficar de pé, tem que dar os passos, tem que empunhar a espada, sabendo que Deus vai estar ali ao seu lado. Mas eu quero terminar aqui essa nossa conversa relembrando mais uma vez de que as grandes vitórias que Deus deu ao povo foi mediante as lutas. Foi preciso lutar. Estou certo que se não fizessem, não ganharia coisa alguma. Se você não lutar, não ganha. Se você não correr, não vence. Se você não jogar, não vence. Portanto, meus queridos, vamos fechar, vamos arrematar aqui. Aprendemos aqui que não há vergonha alguma em se assustar diante dos desafios, em o crente se assustar diante dos problemas, dos males que vêm a cada dia. Não é pecado nenhum se assustar.
Às vezes parece até grande demais, não é verdade? Mas há um grande mérito em entender que a companhia do Deus, do Altíssimo, do Eterno, é razão mais do que suficiente para eu ter coragem, para você ter coragem de fazer a sua parte, de eu fazer a minha parte. Faço a minha parte, você faz a sua parte, o restante é Ele. A parte dele, Ele é fiel. Não é fiel a mim, não. Eu sou um miserável pecador. Deus não tem nenhuma obrigação de ser fiel a mim, não. Ele é fiel à palavra dele. É fiel à sua palavra. Eu não sou nada. Eu não passo de um pecador. De pó, de terra. Ele não tem obrigação nenhuma de ser fiel a mim. Às vezes, fiel a mim. Tem hinos por aí, não é fiel a mim. Ele é fiel à sua palavra. A Bíblia, a sua palavra. Ele é fiel. Os desafios, os desafios devem ser encarados com aplicação e com confiança em Deus. Você tem que ter aplicação, você tem que ter estratégia, você tem que ter domínio de mente, né? Para trabalhar, para se esforçar, para ir, para lutar. E o restante, Ele faz. O restante é com Ele. Portanto, esforça-te e tem bom ânimo, porque Deus é com você.